Capítulo 286, A Armadilha. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Laura sentiu e disse, bom, mas quando salvaremos as princesas? Esperamos até nós irmos embora. Zalrai balançou a cabeça negativamente, não, se esperarmos até nós irmos embora para resgatar as princesas, então o admirável rei do oeste suspeitaria que fomos nós que as resgatamos. Quando encontrarmos a segunda e terceira princesas vamos resgatá-las imediatamente, só assim o admirável rei do oeste não suspeitará de nós. Laura ouviu as palavras de Zalrai e pensou que elas pareciam razoáveis. Se eles resgatassem a segunda e terceira princesas assim que saíssem, então o admirável rei do oeste sem dúvida encontraria falhas, adicionando muitas variáveis à situação atual. Mas, se eles resgatarem imediatamente as princesas, o admirável rei do oeste não seria capaz de encontrar falhas, mesmo que ele tenha suspeitas. Meg olhou para Zalrai e disse, jovem mestre, você viu o admirável rei do oeste hoje? Como foi? Sem problemas. Que tipo de pessoa ele é? Zalrai pensou por um momento, então ele disse, ele parece uma pessoa poderosa, se você julgar baseado em sua aparência, então você pensaria que ele é um homem rude. Mas se você notar os olhos dele verá que ele tem uma atitude calculista. Eu fui hoje e conversei com ele sobre a questão do nosso negócio de grãos, isso deve fazê-lo confiar em nós. Laura sentiu e sorriu, agora, o admirável rei do oeste se sentiria orgulhoso. Tenho a impressão de que ele mal pode esperar pelo dia em que lhe traremos os grãos. Zalrai mostrou um leve sorriso, primeiro precisamos estabilizá-lo, que ele mantenha a mão para que o irmão Wales possa continuar com seus planos. E depois que resgatarmos as princesas, vamos bisbilhotar o acampamento. Mas de todos os rumores que circulam, parece que a tribo do touro lutador não está em nenhuma situação melhor, cooperando com um humano que eles mesmos colocaram em uma situação embaraçosa, já que é um tabu para os homens fera pedir ajuda a humanos, eles terão que encobrir tudo. Se eu fosse o chefe da tribo do touro lutador, eu ajudaria os humanos a escapar da pradaria, então esperaria por um tempo adequado para que eles voltem, pois, do jeito que está, eles estão do lado perdedor. Isso é uma grande ajuda para o irmão Wales, o que tornará seu sucesso mais possível. Laura sentiu, se o irmão mais velho Wales puder contra-atacar o mais rápido possível, certamente terá sucesso porque ninguém pensaria que ele iria contra-atacar de imediato. Zalrai mostrou um leve sorriso. Ele não acrescentou nenhum outro comentário, olhou para Laura e perguntou, você esteve em contato com os touros lutadores nos últimos dias, o que você acha deles? Laura pensou por um momento e depois disse, eu não sinto nada. Só acho que são muito diferentes de Spear, que é de fácil convivência, eu não gosto deles. Zalrai sorriu, provavelmente é porque eles são muito práticos, você não pode culpá-los. Eles frequentemente veem comboios chegando, então as negociações se tornaram muito comuns aqui. De qualquer forma, depois disso, não teremos mais nenhuma interação com eles. Laura sentiu, depois virou a cabeça para o monitor e viu vários homens feras ocupados. Zalrai suspirou de repente, olhe para a aparência ocupada deles, é muito difícil imaginar qual será a resposta deles quando a guerra chegar. Laura não disse uma palavra. Nenhum deles viveu uma guerra, então eles não podiam imaginar aquela cena. Mas eles viram a situação da tribo do boi raivoso do chifre grande após o ataque de Gazol, e isso foi com apenas uma pequena tribo. Se a grande tribo de fora encontrar o mesmo destino, seria muito difícil visualizar a cena. Zalrai suspirou, então a imagem no monitor mudou para o comboio. O comboio ainda estava em movimento sem nenhum acidente. Zalrai assentiu, certo, acabei de colocar os touros lutadores e as vacas do sangue selvagem no rancho. Isso fez com que a rancho subisse para o nível 7 e então eu criei 100 vacas. O comis que nós fizemos deve ser bom agora. Quer voltar para a fortaleza da Montanha de Ferro e ter um gostinho. Quando Laura soube que o rancho foi atualizado, ela ficou muito feliz. Então ela disse, irmão Rai, o rancho do espaço agora é nível 7, que mudança você acha que acontecerá quando atingir o nível 10? Zalrai balançou a cabeça, quem sabe? A mudança que vai acontecer pode não ser o que eu quero. Esqueça, qualquer mudança é boa. Laura sorriu, acredito que o rancho continuará melhorando, assim como a fazenda.
Além disso, eu não achava que o comis levaria apenas um curto período para fermentar. Para ser honesta, não consigo me acostumar com o sabor do comis. Mas o nosso leite talvez seja muito saboroso, mal posso esperar para provar o sabor do nosso comis. Zhao Hai mostrou um sorriso fraco. Para ser honesto, ele também queria ter um gostinho do vinho. Vendo que agora era hora do almoço, Zhao Hai levou Laura e os outros de volta à fortaleza da Montanha de Ferro. Ele deixou o acampamento para Kair monitorar, para o caso de algumas pessoas virem visitá-los. Assim, eles ainda teriam tempo de voltar. De volta à fortaleza da Montanha de Ferro, os moradores acabaram de comer o almoço. Em geral, o almoço oferecido aqui na fortaleza da Montanha de Ferro era muito simples. Como eles se tornarão ocupados à tarde, o almoço era breve, seguido de uma pequena pausa antes de voltarem ao trabalho. Vendo Zhao Hai voltar de repente, Grin ficou um pouco surpreso. Normalmente Zhao Hai não voltava para o almoço, mas felizmente Grin preparava muita comida, assim ele não precisava se preparar novamente. Enquanto almoçava, Zhao Hai mandou Grin trazer um pouco de comis. Grin fez alguém trazer um pote para Zhao Hai. Ele então deu a cada pessoa uma taça para provar. O comis era muito saboroso, muito suave em comparação com o comis dos homens-fera. Era muito perfumado, e juntamente com o método de destilação, a qualidade do comis tornou-se muito maior. Laura bebeu uma taça, depois disso seu rosto ficou vermelho. Zhao Hai não bebeu mais, ele só bebeu uma taça e depois voltou para sua tenda no acampamento, então ele adormeceu. Nos próximos 3 dias, a vida de Zhao Hai era muito calma. Às vezes eles interagiam com alguns homens-fera. Mas desta vez eles não trocaram as coisas apenas com os homens-fera, eles também perguntaram se havia alguma coisa que os homens-fera quiseram especificamente, porque se possível, ele os levaria para eles. Deixando de lado o fato de Zhao Hai barganhar por produtos, quando ele lhes perguntou sobre as coisas de que precisavam para que ele pudesse procurá-las, os homens-feras ficaram felizes. Na realidade, esses homens-fera tinham muitas coisas que eles queriam, mas como Zhao Hai negociava principalmente com comida eles não podiam comprar mais nada. Agora que Zhao Hai queria ouvir seus pedidos, eles ficariam absolutamente encantados. Mas o problema veio depois. A notícia de que Zhao Hai aceitou pedidos espalhou por todo o acampamento do admirável rei do Oeste, e em pouco tempo, um grupo de pessoas chegou com pedidos de todas as coisas que precisavam, esperando que Zhao Hai pudesse obtê-los. Zhao Hai sentiu que ele havia cometido um grande erro, ele realmente não deveria ter perguntado por pedidos. Como os homens-fera ainda tinham muitas coisas para fazer, Zhao Hai fez com que eles voltassem primeiro. Ele teve seus pedidos escritos para que ele não precise listá-los um por um. Zhao Hai fez isso porque ele tinha muitos suprimentos da cidade-casa, e quase todos estavam preparados para esta viagem à pradaria. Então Zhao Hai queria que esses suprimentos fossem trocados por alguns agali. Ele apenas subestimou o desejo dos homens-fera de comprar. Uma vez que os homens-fera não podem comprar o que queriam nessa escassa pradaria, seu entusiasmo estava completamente fora da expectativa de Zhao Hai. Zhao Hai finalmente recebeu toda a lista de pedidos, o que foi suficiente para compilar alguns livros. De qualquer forma, o comboio de grãos acabou de chegar do lado de fora do território da raça cabeça de bovino. Zhao Hai só pôde atrasar os pedidos até a próxima remessa, para trazer os pedidos. Esses poucos dias corridos se passaram rapidamente. O comboio de grãos de Zhao Hai finalmente deixou o território da raça cabeça de bovino. Depois que terminaram de carregar os grãos, Zhao Hai imediatamente devolveu o cajado fantasma. Ele então chamou uma águia de sangue para procurar em volta do acampamento do admirável rei do Oeste para encontrar as 2 irmãs de Wales. Agora que os homens-fera estavam se preparando para o inverno, a quantidade de grama a ser forrageada por uma tribo tão grande quanto o acampamento do admirável rei do Oeste alcançou números astronômicos. Portanto, nessa época, havia muitas forrageadoras por aí, mas essas forrageadoras eram em sua maioria escravas. Forragear grama para o inverno era um trabalho muito cansativo. Você não pode voltar para o acampamento por um longo tempo, você trabalha do amanhecer ao anoitecer. Nesse trabalho de alta intensidade, só depois disso você pode descansar. A maioria das grandes tribos teria escravos fazendo este trabalho, às vezes tendo certa cota por escravo. Se alguém não puder atingir a quantidade necessária, eles podem até ser morto.
Felizmente a águia de sangue era rápida, e Zhao Hai também acreditava que os touros lutadores certamente agrupariam todos os touros hercúleos em um único lugar, e Zhao Hai certamente encontraria sua localização específica. Laura e o pessoal também estavam olhando para a cena, com um olhar muito cuidadoso, temendo que eles pudessem deixar algo escapar. Logo eles finalmente encontraram seu alvo. Na realidade, não foi tão difícil encontrá-los, já que não estavam muito longe do acampamento do admirável Rei do Oeste, a apenas meio-dia de viagem. Havia mais de 100 touros hercúleos trabalhando, tanto homens quanto mulheres. Essas pessoas estavam algemadas com correntes. O que deixou Zhao Hai surpreso é que eles foram acompanhados por uma cavalaria de 300 touros lutadores. Além disso, eles estavam totalmente armados. Zhao Hai não fez um movimento de imediato, ele observou a cavalaria de touros lutadores com cuidado, assim como a situação ao redor dos touros hercúleos. Com certeza, Zhao Hai encontrou algo errado com o ambiente. Nos rebanhos que rodeavam os touros Hércules, havia muitos touros lutadores trabalhando. Estes não eram escravos dos touros lutadores, mas verdadeiros membros da tribo dos touros lutadores. Eles também tinham suas montarias e armas com eles. Além disso, você podia ver que eles não estavam trabalhando tão duro. Em vez disso, enquanto trabalhavam, às vezes eles prestavam atenção à situação dos touros hercúleos. Contando-os, havia cerca de 5.000 deles. Zhao Hai imediatamente entendeu a situação depois de ver esta cena. Esta era uma armadilha montada pelos touros lutadores. Eles queriam usar a segunda e terceira princesa como isca. Então, quando os touros hercúleos vierem e tentarem resgatá-las, eles serão atacados imediatamente, pegando os touros hercúleos de surpresa. Vendo essa situação, a expressão de Zhao Hai não pôde deixar de afundar. Laura, com um rosto sombrio, também não falou. Algum tempo depois, Meg gritou com raiva, muito sem vergonha. Sem os touros hercúleos eles nem sequer conseguiriam o que têm hoje. Mas olhe o que ele fez, ele inesperadamente preparou uma armadilha para a tribo do touro hercúleo. Completamente sem vergonha. Meg raramente amaldiçoava as pessoas, mas hoje ela amaldiçoou loucamente. Você podia ver como ela estava zangada. Zhao Hai e Laura também estavam muito zangados, eles realmente não esperavam que o admirável Rei do Oeste fosse sem vergonha até esse ponto. Zhao Hai podia adivinhar o que o admirável Rei do Oeste estava pensando, ele queria usar este caminho para mostrar à tribo do touro lutador que ele já traçou a linha entre os touros hercúleos e ele mesmo. Para ser honesto, depois do admirável Rei do Oeste ter acabado com os touros hercúleos, ele queria se alistar na tribo do touro lutador. Este ponto Zhao Hai podia entender, afinal, o admirável Rei do Oeste era um líder. Não só ele, mas ele também precisa considerar seu povo. No entanto, o método que o admirável Rei do Oeste usou fez Zhao Hai ficar muito irritado a ponto de se enfurecer. Ele soube de Wales que sem a tribo do touro hercúleo, não teria um admirável Rei do Oeste hoje, mas o admirável Rei do Oeste realmente tratou os touros hercúleos dessa maneira. Zhao Hai não pode perdoar essa ação. Laura não amaldiçoou, mas ao invés disso ela se virou para Zhao Hai. Irmão Hai, qual é o seu julgamento? Laura sabia que Zhao Hai não era uma pessoa que sofreria uma perda e permaneceria em silêncio, portanto ela perguntou isso. Zhao Hai sorriu fracamente. Nós nos moveremos esta noite, eu vou despachar os mortos-vivos assim como as águias. Mas, não para salvar a segunda e a terceira princesa, mas sim fazer com que os 5.000 homens do admirável Rei do Oeste sejam meus subordinados. Laura ficou olhando, depois compreendeu o que Zhao Hai queria dizer, ela franziu a testa e respondeu, tudo bem. Esse é um grande batalhão de tropas e o acampamento está muito perto. Zhao Hai sorriu, a escuridão é o nosso domínio, nós vamos lidar com a cavalaria ao redor primeiro, então vamos resgatar a segunda e a terceira princesa depois. Laura sentiu e depois não disse nada. Como Zhao Hai disse, a escuridão seria verdadeiramente o domínio deles. Com tantos mortos-vivos, cuidar desses touros lutadores deve ser muito fácil. Depois de assistir o tempo lá fora, Zhao Hai disse com uma voz baixa, vamos descansar primeiro, daqui a pouco vamos começar. Não vamos esperar que o dia fique completamente escuro, desta vez só estamos aqui para acompanhar, seria melhor para os touros lutadores nos verem para que não tenham suspeitas em relação ao nosso grupo. Laura ficou sem expressão por um momento,
depois soltou um leve sorriso e disse: certo, vamos fazer barulho bem alto durante o jantar. Também vamos sair da barraca de vez em quando, para que ninguém duvide de nós. Zhao Hai sorriu: certo, então poderíamos fornecer evidências de que não somos os culpados. Eles não pensariam que temos espaço, uma existência misteriosa, conosco. Eu vou deixar a águia de sangue segurar o cajado fantasma. Vamos envenená-los primeiro, então vamos começar. Laura não tinha mais nenhuma opinião. Todos os que estavam dentro da tenda esperavam que a escuridão chegasse logo. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.